E a gente tem visto tantas coisas lindas do Senhor acontecendo. Eles vão contar um pouquinho daquilo que o Espírito Santo está fazendo na vida deles. Amém? Pode se apresentar então. Tem que ligar, gente. Paz, igreja, tudo bem? Então, meu nome é Luiz Fernando. O que aconteceu nesse ano de 2024 para 2025? Alguns já sabem um pouco dessa história que aconteceu, esse milagre de Deus. E eu participava, em 2024, do louvor de outra igreja. E o que aconteceu? Em uma vigília, após essa vigília, eu tive um trauma acústico no meu ouvido esquerdo. Uma perda de 40% da minha audição. E perante isso, fui no médico, na verdade ele que deu o diagnóstico, eu tive um trauma acústico. E ele falou pra mim, se afasta, se afasta disso, ou tu vai ficar cada vez mais até 100% da tua audição ser perdida. Então eu me afastei, infelizmente. E juntamente com os pastores, a gente ficou em oração para que Deus operasse um milagre. E ele aconteceu nesse ano de 2025. Após um tempo, eu fui em outro médico, refiz os exames, e o exame, ele não apareceu nenhum trauma. Eu levei os 2 exames para o médico e ele disse: não tem explicação científica, não tem explicação, e eu sei a explicação, que foi nosso Deus que operou esse milagre. Amém, Senhor. E Ele faz, a gente tem que saber que Deus é Deus de milagres. Amém. Ele faz em várias situações, que graças a Deus fez para eu poder fazer parte desse louvor maravilhoso que é a nossa igreja e continuar tocando bateria e fazendo que com isso Deus me use, com a música e com o louvor. Isso é maravilhoso. Você falou uma coisa para mim, você disse assim: pastora, eu pedi a Deus para que eu tocasse só para Ele. Agora você toca só para Ele, é isso mesmo? Exatamente. Na verdade foi em 2021, com a morte do meu pai, veio a falecer. E eu, exatamente depois que ele faleceu, uma semana depois, foi o meu último show no mundo. E eu falei: se eu for voltar a tocar, vai ser para Deus. E isso ocorreu e Ele fez eu retornar para isso. Amém, Senhor. Paz, igreja. Eu sou a Maju e eu vou contar 2 testemunhos bem breves. Eu sou diabética desde meus 11 anos e no início de dezembro eu tive uma complicação. Na verdade, eu tive uma outra situação de saúde que me levou a um quadro bem complicado para o diabetes, que é uma cetoacidose. E o auge desse quadro, foi uma internação. E depois de 3, 4 dias de ida e volta para o hospital, eu ia precisar ir para UTI. E na hora isso me desesperou de um jeito muito grande, assim. Fiquei apavorada, Quando a gente escuta que vai para UTI, a gente acha que está numa situação muito mal. E realmente eu estava bastante sensibilizada naquele momento. E eu esperei um outro exame, mas meu leito já estava preparado, já estava tudo certo para subir para UTI. E nesses 20 minutos entre ir para UTI e aguardar o leito ser reorganizado, chegou o resultado desse exame, que era o que ia ver se eu ainda estava com cetoacidose, Os últimos 8 exames que eram feitos a cada 3 horas estavam reafirmando essa cetoacidose. E nesse tempo aí de 20 minutos, entre organizar o leito, veio o novo exame e eu tinha saído do quadro de cetoacidose. Então, quem acompanha aqui sabe, que a igreja toda estava em oração. Eu não estava acompanhando o WhatsApp no momento, mas o tanto de mensagem que eu tinha recebendo que as pessoas estavam orando por mim e como que eu estava, porque o movimento de oração era imenso pela minha vida e eu agradeço a todas as minhas amigas aqui, que são amigas de Jesus e as amigas que Jesus me deu, eu agradeço imensamente a todas vocês e a essa igreja que tem esse movimento tão forte de oração. Então, esse foi um milagre em relação à minha saúde.
Vou ser breve também, mas para quem não sabe, eu e o Nando nos conhecemos através da vida da pastora Brina e do pastor Diego. São ótimos cupidos. E eu e o Nando, nós passamos um deserto muito grande, né? Em relação às emoções. E ambos muito machucados, né? Coração muito ferido, muito magoado, muito abalados. E a gente sabe que quando passa pelo deserto, a gente acha que não tem fim, né? E a gente acha que deserto é morada, né? Ele não é passagem. Então, eu era uma pessoa, inclusive, muito fechada, assim. Mas creio que para a obra do Senhor e para hoje poder estar aqui casada e honrando o nome de Deus do lado do meu marido. Estamos aqui. E só para concluir, eu queria ler Isaías 41:20, que diz: para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Para que vocês saibam que os grandes feitos, vitórias e milagres da minha vida, tudo que é significativo, veio através dele, por ele, para ele. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, Deus? Glória a Deus. Deus restaura emoções? Sim, Deus restaura emoções. Deus ainda cura, Nando? Deus ainda cura. E hoje, ela já falou que ela é toda tímida, não sei o que, hoje ela está como líder dos eventos. Hoje eu nem mexi em nada da decoração, nada, ela que organizou tudo para a honra e glória do Senhor. Amo servir da casa de Deus. E que alegria poder ver isso, porque é o Espírito Santo fazendo, não é ninguém obrigando a falar alguma coisa. Não, gente, é o Espírito Santo agindo hoje. E que alegria, qual o Senhor pela vida desse casal. Gente, essa é a Mari, ela vai contar esse testemunho dela, que me chocou tanto, porque, só para dar uma breve introdução, eu orava pela vida dela, através da vida da Maju, ela colocava em oração os filhos e tudo mais, eu orava muito pela Mari. E eu só fui descobrir que a Mari é a Mari há uma semana atrás, eu acho que no casamento deles. E eu disse, gente, que loucura! E como é maravilhoso a oração, né? A gente tem uma ligação espiritual mesmo. Mas deixa eu. Graças a Deus, igreja. Eu vou ler para vocês porque eu não conseguiria falar sem ler. Eu cheguei em Compaixão há apenas 2 meses, destruído emocionalmente. Eu não tinha forças nem para orar. Poucas pessoas aqui conhecem a minha história, então vou tentar resumir. Eu perdi meu pai para o câncer quando eu tinha 8 anos de idade. Me casei aos 19 e tivemos uma filha. Em 2008, descobrimos que meu esposo estava com câncer no estômago e que nos levou a entregarmos nossas vidas para Cristo. A oração do meu esposo era para que o Senhor permitisse ele ver a filha crescer, para que ele não tivesse que passar pelo que eu passei. Ela tinha apenas 6 anos na época. Depois de cirurgias, tratamentos, ele ficou totalmente curado. Em 2023, descobrimos que ele estava com câncer novamente, exatamente no ano em que nossa filha completava 21 anos, a maior idade. O Senhor levou ao pé da letra a oração dele, e hoje ele descansa junto do Senhor. Depois de apenas 2 meses de luta contra o câncer, algo incrível me marcou muito. Foi ver que ele nunca questionou o Senhor ou reclamou de algo. Ele aceitou a vontade do Senhor com tanto amor ao Senhor que me marcou para o resto da minha vida. Nunca imaginei ver um ser humano aceitar a morte com tanta paz. A paz dele trouxe paz ao meu coração também. Mas não significa que eu não sofreria. O luto me gerou muita dor, sofrimento e saudade. Eu achava que nunca teria fim. Cheguei na igreja há apenas 2 meses, pela misericórdia do Senhor. Minha maior dificuldade era conseguir fazer as coisas rotineiras sozinha. Sempre fizemos tudo juntos. Mas há 2 semanas, depois de conseguir dar mais um passo adiante, superando o medo, a ansiedade, me senti curada, o que me fez chorar por 1h30 dentro do carro. Mas aquele choro de gratidão ao Senhor por toda a transformação que Ele tem feito em minha vida. E o que mais me surpreendeu e me gerou muita gratidão foi ver a rapidez que o Senhor me socorreu.
Por mais que tivesse fé, achei que o processo levaria muito mais tempo. Quem me conhece um pouco mais viu como eu cheguei e percebeu a transformação que o Senhor fez em mim. Porque é nítido, o Senhor fez nascer uma nova mulher, transformada, curada, liberta, restaurada e pronta para viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. Porque quando Cristo governa a nossa vida, o fardo se torna leve. Identidade em Cristo não é sobre quem eu era, mas sobre quem agora vive em mim. A felicidade que hoje vocês veem em mim é reflexo da gratidão que sinto em meu coração pelo milagre que Ele fez na minha vida, e eu dedico toda a honra e glória ao nosso Senhor. A gente vai falar assim, não. Mas quando o cristão, ele tem... A gente tem uma certeza. Jesus, ele morreu, mas ele venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Sabe? E por isso que eu e você não precisamos temer mais a morte. A Mari, ela tem a certeza de que um dia ela vai se encontrar novamente com o seu esposo lá. E em nome de Jesus, eu creio que essa força vai ajudar tantas outras mulheres a carregar o que você carrega. Tantas outras pessoas que, quem sabe, estão com parentes que estão enfermos e você vai lá dar uma força. Porque, pelo que eu soube, ele faleceu no momento de louvor, no momento de adoração a Deus. E eu fico muito grata a isso, por ver homens e mulheres ainda com essa chama, dizendo assim, eu não quero nada desse mundo, eu quero aquilo que meu Deus tem para mim. Amém? Aplauda o Senhor pela vida da Mari. Esse casal, gente, meu Deus, a gente tem uma história de 5 anos, praticamente, muitos milagres o Senhor fez. A paz de Cristo, igreja. Amém. Quem não me conhece? Eu sou famosa. Gente, meu nome é Charlene, esse é o Jonathan e a Cília. Então, nós somos líderes hoje de FP, né? E a pastora Pri pediu para que a gente compartilhasse um pouco do nosso testemunho. E assim, se a gente for falar tudo que Deus já fez, meus queridos, a gente fica aqui até 2027. Amém? Mas vamos falar um pouquinho desse ano. Eu anotei algumas coisas que eu gosto de falar muito, então para ser mais sucinta, né? Então, gente, primeiro de tudo, né? O ano de 2025. Igual a gente está aqui hoje, com muita expectativa para começar o próximo ano, era assim que a gente estava em dezembro do ano passado, alinhando um monte de coisa, acreditando que Deus tinha um monte de coisa já entregando para a gente, né? A gente estava cheio de expectativa, animado, muitos planos, sonhos definidos, a sensação de que agora vai. Alguém já teve essa sensação de agora vai? E estava tudo alinhado mesmo, questão de família, ministério. Eu sou uma pessoa que gosta de ser um pouco controladora, então eu gosto de data, agenda, de tudo organizado. E eu estava com tudo planejado, estava tudo perfeito ao meu controle, né? Eu estava acreditando de todo o coração que a gente estava vivendo no centro da vontade de Deus. Só que assim, eu achava que Deus tinha que viver no centro da minha vontade, né? E para quem não sabe, durante a minha gestação da Cecília, eu vivi um milagre, gente, porque tanto eu quanto a Cecília, a gente foi desenganada. E estarmos aqui hoje falando qualquer coisa que a gente falasse já seria um verdadeiro milagre, né? Quem acompanhou na época sabe que era uma situação assim, que nem os médicos não conseguiam entender como que a gente estava viva, como que aquele exame trazia aquele resultado. Quem ainda não assistiu o Tete a Tete que eu tô lá, assiste que tem mais detalhes sobre isso, né? E Deus, ele trouxe cura pra gente, cura física, cura emocional, naquele momento, né? Era um tempo bem sensível, e o Senhor, ele se revelou pra mim naquele tempo como um pai presente, cuidadoso e fiel. E ouvindo agora, né, o testemunho da Mari, é impossível a gente não se emocionar, porque a gente fica pensando, meu Deus, né? Quando a gente se vê numa beira de leito de morte, vamos assim dizer, a gente fica pensando, meu Deus, o que foi a vida? E eu lembro que naquele tempo eu só agradecia, eu dizia, Deus, obrigada por tudo que eu vivi até aqui, se o Senhor quiser me levar, amém, cuida de quem tá ficando, mas eu queria ver minha filha, eu queria ter a oportunidade de viver com ela, né, de conhecer o rostinho dela, e ver ela às vezes pulando aqui, com vontade de amarrar na cadeira, eu pensei, meu Deus, mas ela tá viva, glória a Deus por isso, né? E aí, ao longo desse ano, ao longo dos meses do ano, a gente percebeu que a direção de Deus começou a mudar.
E aí as coisas começaram a sair do controle. E aquilo que estava tão certinho para mim, né, começou a perder o sentido, porque já não fazia mais sentido para o Espírito Santo que eu estava fazendo. E aí, ao invés de eu correr para os braços do Pai, eu comecei a sair de perto, porque eu não queria mais falar com Ele. E foi aí que eu aprendi, nesse ano, uma lição, que às vezes Deus, Ele nos permite realizar o sonho que a gente tem, para depois Ele mostrar pra gente que o sonho dele para nós é outro e que é muito melhor, é muito mais simples. Às vezes a gente complica, tá? O sonho de Deus, ele pode ser mais simples aos olhos humanos, mas é nessa simplicidade que ele vai alcançar vidas e tratar profundamente o nosso coração. Então, no mês de maio, gente, eu me vi num tempo de buscar até a morte, numa situação assim, pensamentos e tudo mais. Eu sou uma pessoa muito feliz, né? Muito alegre. Então, me ver naquele momento foi um tempo de desamparo, assim, de eu não saber para onde correr. Com a glória do Senhor Jesus, existem pessoas na nossa vida que nos levam para perto de Deus. E eu tenho certeza que se a gente conseguiu e consegue estar aqui hoje contando testemunho para vocês, é porque a glória do Senhor é maior. E colhem em amigos, gente, que levam vocês para perto de Jesus. Tá? Foi bem nessa época que daí lá fui eu, né, correr atrás das pessoas que me faziam bem, que me levavam para perto de Jesus. E para honra e glória do Senhor Jesus, essa igreja estava nascendo, né? A gente nem imaginava ainda. Vou deixar meu marido falar. Também marquei aqui um livro que a gente escreveu. Então, às vezes, né, o sonho de Deus é mais simples aos nossos olhos, mas é muito melhor do que a gente imagina, né? A gente idealizou tantas coisas que pareciam sair do nosso controle, mas era tudo, o Senhor já estava prevendo tudo, né? Nesse processo a gente tomou muitas decisões difíceis. Depois de cerca de 3 anos, a gente servia no ministério, a gente era muito envolvido com adolescente, achou que era esse o caminho que Deus tinha pra gente e que não precisava buscar outro, abrir nossos olhos para outro ministério. Só que Deus já estava preparando outra coisa, aquele ciclo já tinha sido encerrado. E a gente, já era pra gente ter tomado a decisão de não permanecer onde a gente estava, e parece que conforme cada mês ia passando, as coisas iam minguando de uma forma que a gente estava realmente em desobediência. Além de a gente estar envolvido ali com o Ministério de Adolescentes, a gente fazia parte de outra congregação. E bem no período que parecia que era coincidência, mas Deus já estava encerrando aquele ciclo para a gente começar esse novo tempo de oração com a Igreja Compaixão, que futuramente iria ser uma igreja, que hoje já é a realidade que a gente vive, já é uma igreja, tão pouco tempo. E a Igreja Compaixão. E tive uma decisão também bem difícil. Nós trabalhávamos juntos 100% há praticamente quase 11 anos, empreendendo, tendo nosso próprio negócio. E eu passei por um momento assim, de muitas incertezas, inseguranças, não sabia que decisão tomar, porque questão de ser homem, querer ser provedor. Gostaria de citar aqui 3 pessoas que jamais imaginava que iriam me citar aqui, mas são 3 homens de Deus que hoje eu tenho muito prazer de caminhar e espelhar. Que é o pastor Diego, o pastor Júnior, o pastor Cefas. Então que a gente possa estar com pessoas que se sentirem sempre muito melhores, né? Então eu sempre ouvi isso lá fora, que mesa que a gente está sentando. Então é uma honra estar caminhando perto de vocês. E desde então a gente tem vivido algo lindo da parte de Deus. Então a gente firmou uma aliança, principalmente nas primeiras horas do dia, buscá-lo. Porque se a gente diz que ama o Senhor e deixa para depois, a gente acaba não buscando, a gente acaba não lendo a palavra.
Então a gente fez uma mudança radical em direção ao Senhor. Então a gente intensificou algo que a gente, por muito tempo, a gente deixava para depois. Não que em outro momento a gente não tivesse o Espírito Santo, não era guiado, que a gente não vivia em santidade. Só que é diferente a gente intensificar, falar, ter um relacionamento. Várias coisas acabam acontecendo, né? E Deus vai nos fortalecendo. Hoje Ele fortaleceu a nossa família de uma forma incrível. E hoje a gente pode declarar que estamos vivendo o extraordinário de Deus. E isso não significa ausência de lágrimas, de coisas que a gente ainda precisa resolver. E sabemos que ainda viveremos desafios. Mas agora entendemos que tudo se faz sentido na presença dEle. Deus cura, Deus direciona, Deus corrige, Deus forja. E tudo isso é prova do seu amor. Se hoje estamos de pé, é porque a presença do Senhor nos sustenta. E sem ela, nós não somos nada. Amém. Aplaude o Senhor por esses 3 testemunhos. Para a glória do Senhor. Que alegria poder saber que, de fato, nós podemos ter uma intimidade com o Senhor. Amém! Amém. Eu não sei aquilo que você está buscando, mas eu gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no teu coração. Assim como essas 5 pessoas aqui testemunharam. Você também pode ter o seu testemunho sendo formado pelo Senhor. Mas existem coisas que vai depender de você fazer. Deus vai fazer aquilo que você não pode. Mas aquilo que você pode, você vai ter que tomar uma decisão, uma postura. Vai ter que ter realmente uma disponibilidade de coração para fazer. Mas nesse momento eu vou orar por você. Para que em nome de Jesus você não tenha medo em 2026 de viver os sonhos e os planos de Deus. Porque quando nós estamos alinhados com os sonhos e os planos dele, é isso aqui que acontece. Os testemunhos, eles são gerados para poder glorificar o nome dele. Senhor, eu te agradeço, Pai, por cada pessoa que aqui está. Te agradeço, Senhor, pelas pessoas que